Seja bem-vindo. Vou ter uma conversa agora com o enfermeiro Patrick, do Enfermeiro de Valor. E nós vamos conversar sobre inteligência emocional, sobre autorresponsabilidade, sobre crenças negativas, comunicação. Ó, o Patrick chegou. Patrick, boa noite. Noite, Tudo joia? bem? Bem, melhor agora. Joia. Pois é, que legal. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite para a gente poder conversar, né? Conversar sobre essa mudança que a enfermagem está tendo, com essa mudança de postura, com essa mudança de comunicação. E muito bom ver profissional igual você se posicionando e trazendo, né, o pessoal para refletir, ter consciência de muitas coisas. A gente vai estar falando um pouquinho dessas crenças limitantes, né? Isso aí, uma satisfação para mim poder contribuir aqui e principalmente de honrar o seu trabalho, que eu tenho referências do trabalho que você faz aí em Brasília, da importância o conteúdo que você carrega, a importância dessa mensagem que acho que é uma deficiência de 90% dos enfermeiros, assim como foi a minha por muito tempo. Ainda é, porque a gente está evoluindo. E é muito bom, muito nobre, e eu tinha que estar aqui mesmo. E é uma live de improviso, né? Porque trocamos ideias rápidas e aí trocamos duas, três palavras e frases e aqui estamos. Assim que é Mas bom. assim que é bom, quando é improviso, porque aí a gente vai conversando, você vai acrescentando, eu acrescento um pouco e a gente vai construindo um conteúdo legal. Você mora em Goiânia? Moro em Goiânia, eu sou baiano, sou do interior da Bahia, divisa com Minas, e mudei para Goiânia aos 15 anos de idade, me formei em Goiânia, e depois disso já morei em umas 5 cidades, Palmas, Brasília inclusive, morei em Brasília 2 anos, Rio de Janeiro, Dourados, Mato Grosso do Sul, acho que só, e depois Goiânia de volta. E isso tem a ver com a minha trajetória mesmo, depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar em Palmas como enfermeiro, me formei em Goiânia, depois fui para Palmas Tocantins, comecei lá como enfermeiro, enfermeiro de UTI, depois coordenador de enfermagem lá, depois comecei a fazer consultorias hospitalares no Rio de Janeiro, fui coordenador de enfermagem em Brasília. De 2016 em diante, aí a gente vai entrar em detalhes mais para frente, mas tem a ver com a live de hoje, foi quando eu tive o A virada primeiro de chave. contato oficial com inteligência emocional, e aí depois da inteligência emocional foi bem mais rápido outras promoções para gerente de UTI, gerente de home care, gerente de assistência de um grupo de 27 empresas da área da saúde, e devo isso a todo esse contexto, todo esse mundo da inteligência emocional, autorresponsabilidade, comunicação, liderança, e aqui estamos, nessa semana, dando esse pouco de contribuição aqui, né? Faz toda a diferença, né? Quando a gente entra nesse mundo, que eu falo que é o mundo paralelo, quando você começa a olhar e a desenvolver as suas habilidades interpessoais, muda a comunicação, muda a postura e os resultados não tem como ser diferente, né? Exatamente. É, Em 2016, não, eu só ia contar que eu morei em Gurupi. Quando eu formei, o meu primeiro emprego foi Gurupi. Tocantins também. cidade boa, cidade Aí, você universitária, pode... Hã? Cidade cidade universitária. universitária. Dizem que é a cidade da cerveja, a cidade que mais bebe cerveja per capita no Brasil. Deve ser por conta do calor e do tanto de universitário que tem lá. Aí, 2017, que você estava contando? Aí, nessa época, em 2016, eu aprendi na teoria e na prática que 80% do sucesso profissional do enfermeiro, da evolução e do crescimento profissional depende da inteligência emocional. E aí, para mim, foi um baque, porque e também ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, né? Porque eu digo que eu sou privilegiado por ter tido muitas oportunidades e muitos desafios no grupo de empresa que eu trabalhava. E de fato eu nunca estava preparado para os desafios que eu tinha. Eu sempre tive muita confiança. E eu devo isso a questões pessoais e características mesmo, porque experiência eu não tinha. Geralmente quando recebia alguma promoção era sempre no estalo, sempre sem preparar.
E isso começou a acontecer de forma exponencial depois de 2016, depois da inteligência emocional, depois do contato com isso. Na prática, eu fiz um curso de inteligência emocional da Fundação Dom Cabral, que é uma das principais empresas da América Latina de liderança. E aí eu li um livro, eu até gostaria de mostrar o livro aqui, porque coisa boa a gente tem que compartilhar, mas eu acho que eu fiz doação, alguma coisa, que é o livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Ah, eu tenho, é ótimo. Você tem, né? Tem. E aí a principal mensagem aqui, já para te passar, é que 80% do resultado é inteligência emocional, e quando a gente entende isso e vê a deficiência que tem na enfermagem, a responsabilidade, melhor dizendo, a autorresponsabilidade aumenta da gente dividir isso, porque a gente vê o tanto que nossos colegas passam apuro com isso, tanto que eu já passei apuro, já desisti em uma época, em 2014 eu pedi conta, saí desse grupo de empresas, depois aí mudei de Palmas para Brasília, e aí o mesmo grupo falou, Patrick, fiquei sabendo que você está em Brasília, vem trabalhar com a gente. Eu falei, moço, me deixa quieto, eu estou aqui, já estava montando uma empresa de auditor, de consultoria e auditoria em Brasília. Ia ser uma pegada diferente, ia ser tanto quantitativa e principalmente qualitativa, eu tive essa ideia na época. Mas aí não resisti e voltei de novo para o mesmo grupo. O Goiás. Não. E aí não... Acabei abrindo a empresa depois de 2018, mas para consultoria mesmo em saúde, não foi o que eu tinha pensado na época. Na auditoria. É. E o que você falou, né? A gente não aprende na faculdade, né? A gente não estuda isso, em nenhum momento da vida a gente para poder estudar inteligência emocional, para poder desenvolver essas habilidades. E aí a gente cai no mercado de trabalho, igual você falou, vem as promoções, começa a gerir equipes, e aí a gente apanha muito, né? E aí a gente cresce na dor. E a gente podia estar crescendo muito mais leve. A gente podia estar crescendo de uma forma, contribuindo muito mais com as outras pessoas, contribuindo muito mais com o nosso bem-estar, com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física, e a gente acaba ignorando isso, né? Vai indo e apanha muito. Então, quando a gente tem essa virada de chave, é completamente diferente a nossa vida num todo, né? Não é só o profissional, o pessoal muda muito. Não sei se aconteceu isso com você. Como que tá a sua qualidade de vida hoje? Como que tá a sua saúde? Eu vi você postando esses dias um vídeo, né? Movimentando, fazendo uma atividade física. E isso, muitas vezes, a gente vê que os nossos colegas não têm esse tempo, né? Não para pensar, não para cuidar, porque está no automático. Automático, exatamente. E além de não ter esse tipo de conhecimento na faculdade, esse tipo de ensino, na verdade, né, porque é diferente ensino de conhecimento, não tem nenhum ensino na faculdade. E para piorar, o que acontece é o inverso. Se a faculdade pelo menos alertasse para falar assim, olha, para vocês serem bons enfermeiros, futuramente vocês vão precisar fazer curso de liderança, de gestão, ou que não seja curso, que seja pelo menos fazer uma mentoria, focar um processo, né, modelar pessoas que já sabem, mas não. O foco ele é estritamente técnico e científico, e claro que nada contra a teoria nem a ciência, pelo contrário, é uma base, é um dos pilares, porém é só um deles. E aí, do mesmo jeito que eu falei que a inteligência emocional é 80% do sucesso e dos resultados, o que a gente aprende na faculdade, na teoria, é no máximo 20%, ou seja, então a gente vai para o mercado com menos de 20% da nossa capacidade. Por quê? Porque ninguém sai da faculdade sabendo a teoria que aprendeu. A gente esquece mais da metade. Patrícia, então, eu vou ter que interromper um pouquinho. Vou deixar você falando. Eu vou ter que pegar minha bebê que acordou, tá ali chorando. E aí eu queria que você já começasse a falar um pouquinho dessa virada de chave, dessa importância e dessa comunicação também, né? Que a gente chega no mercado de trabalho, chega o profissional sem saber comunicar, sem saber conversar com o outro. Sim. E aí a gente começa a carregar essas crenças, né? Negativa, falar... A gente mesmo começa a queimar a enfermagem, falar mal da enfermagem, com trazer certeza. muitos conceitos negativos. E a gente vai falando tanto, que isso acaba virando verdade, né? Isso aí. Vai lá cuidar do bebê que eu vou interagir com o pessoal quando você chega. Deixa eu ver, pessoal. Estou vendo que tem uma dezena de pessoas na live e é um número proporcionalmente importante
Na verdade, onde tiver um ou mais com o mesmo objetivo já é importante. Aqui a gente tem uma dezena. Então eu percebi muito coraçãozinho aí. É bacana esses coraçãozinhos, porque já dá para perceber que a gente está no tema certo. E, por favor, fiquem à vontade para colocar aí. Isso aí, ao vivo é assim. Fiquem à Eu vontade para abri um colocar aí espaço. dúvidas, perguntas, comentários. A live só está começando, está em tempo ainda de você clicar no aviãozinho aí, dividir para outros enfermeiros que precisam ouvir essa mensagem. Então, compartilha. Que mesmo você estando ao vivo ou na reprise, que eu acredito que a Jaqueline vai deixar o vídeo gravado, Então, mandem mensagem depois para a Jaqueline, sigam aí a Jaqueline, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo. Quem eu vi aqui que da a galera que eu Maria chamei, a Tereza Lídia tá aí. acho que ela não tá Hã? dormindo. Deixa ela ver a live para ver se ela calma, né? Para ela participar. Tá aqui olhando no espelho agora, calma. Ah, concentrou aí, né? Tava falando com o pessoal aqui que a gente tem uma quantidade expressiva pelo tema, que não é todo mundo que busca esse tipo de tema. O pessoal pode deixar dúvida, pergunta, comentário, de preferência enviar Claro, no a gente aviãozinho aí para outros enfermeiros e a gente vai aumentar esse movimento. É um movimento ainda pequeno, tanto é que a enfermagem hoje é, na maioria, desvalorizada, né? Claro que é multifatorial, não é só por isso, porém, pelo menos a minha bandeira, eu acredito que o perfil da Jaqueline é parecido, até porque ela fala de autorresponsabilidade, minha bandeira é também da autorresponsabilidade. A gente só pode agir e ter expectativa onde a gente domina. Na verdade, não é nem expectativa, né? Porque uma vez que a gente age, aí já não é mais expectativa, é só o resultado mesmo. O resultado é garantido e só depende do tempo. é verdade. Eu trago essa autorresponsabilidade para minha vida o tempo inteiro. O que que eu posso fazer diferente? O que que está no meu controle? O que que está no meu comando? Como profissional, como pessoa. Porque essa postura de ficar lá reclamando, vitimizando, ai, porque a enfermagem é muito ruim, porque a enfermagem recebe muito pouco, porque a enfermagem é isso. E aí a gente começa a trazer, né, uma postura, uma comunicação, um sentimento negativo tão grande que tem milhões de outras coisas acontecendo e a gente está preso. A gente não consegue crescer, a gente não consegue desenvolver porque a gente está preso, né? A gente tira a nossa responsabilidade e joga toda no outro. Exatamente, fica no externo e eu costumo dizer, quando a gente tem expectativa, a gente tem prejuízo duplo. O primeiro é porque a gente não sabe quando que vai acontecer aquela expectativa e demora, às vezes não vem. E o segundo é a frustração dessa esperança não vir, de não acontecer. E, na verdade, o três, né? Porque o terceiro é que a gente perdeu de fazer alguma coisa. Então, são vários prejuízos nesse Várias coisas. sentido. E aí a gente vê muito isso na enfermagem, né? Muita gente o tempo todo julgando o outro, criticando. E aí onde a gente falou da questão que 80% é inteligência emocional e 20% é técnica, no nosso dia a dia, quando você vê uma demissão, quando você é alguém desligado, ou que você transfere, né, no serviço público, você começa a transferir uma pessoa de setor, normalmente não é por competência técnica, normalmente não é porque ela não tem habilidades técnicas, ela não consegue desenvolver aquela atividade. Mas porque ela não tem liderança, porque é uma pessoa com muitos conflitos, não tem iniciativa, não é proativa, né? Então, normalmente são essas habilidades que atrapalham e que a gente não para, né? Normalmente para avaliar. A gente não tem esse costume de parar e falar assim, peraí, como que eu estou agindo? O que eu posso fazer diferente? O que eu posso melhorar? E aí, quando a gente começa a estudar inteligência emocional, a gente começa muito esse voltar para a gente, né? Olhar para as nossas emoções, como que a gente reage a cada uma, fica mais empático, fica mais motivado. Então, muda completamente. É uma virada de chave mesmo. Os resultados são incríveis. Exatamente. Eu vou falar minha experiência prática rapidamente nesse sentido aí de competência versus experiência. Eu vi que a Tânia entrou e a Tânia comentou há pouco tempo lá no meu Instagram que era dessa live que ela precisava. Então, ela está aí agora, Tânia. Você chegou agora, a gente está na introdução. Se tiver pergunta, dúvida, comentário, tanto a Tânia quanto todo mundo que tiver aí,
fica à vontade para conduzir também e direcionar, porque aqui é um pouco de improviso. E, no entanto, não é improviso porque é o que a gente vive, é o que a gente acredita, é o que a gente sempre fez. E eu já liderei, Jaqueline, direta e indiretamente, centenas de enfermeiros nesses 10 anos. Eu já cheguei a demitir dezenas, né, em 10 anos, 11 anos, e contratar também um monte. E chegou uma época que eu contratava mais sem competência, mas não era por conta mais sem experiência. Só que não tinha uma régua, sem experiência entre, com experiência não entra. Não é isso. É porque geralmente em locais, cidades novas, como por exemplo Palmas, Tocantins, que é uma cidade relativamente nova, enfim, com muitos serviços, a gente tende a considerar outras coisas, como por exemplo competência. No meu caso, eu fui contratado para enfermeiro de UTI sem experiência nenhuma, por competência. E não só por isso, mas na prática mesmo que eu via, a maioria das demissões que eu já fiz na prática, comportamentais. E as contratações também. Porque vários anos de experiência não quer dizer muita coisa. Eu chego a dizer que às vezes atrapalha. Porque se um enfermeiro fala assim, eu tenho 10 anos de experiência fazendo tal coisa. Pela expressão dá para você perceber se aqueles 10 anos foram positivos, foram negativos, por que que não cresceu, por que que ficou 10 anos na mesma, ou então por que que ficou só 3 meses em cada local, e assim a gente vai percebendo. Então, excesso de experiência, a questão quantitativa, não quer dizer muita coisa. Não é o que vai fazer a diferença na hora da contratação. Exatamente. E aí você falou da questão da... E para contratar hoje, né, a gente faz seleção, então você vai avaliar o perfil comportamental, a postura, a comunicação. Tem muitas coisas além do currículo, né? Autoconfiança. E aí você falou que os enfermeiros já, nos próprios comentários, já rebaixam a enfermagem, mesmo sem querer, obviamente. E aí, quando se fala da questão mental, emocional, de inteligência emocional, acontece um efeito inverso, né? Em vez de adquirir inteligência emocional, prejudica por quê? A palavra tem poder, isso é bíblico, né? Então, quanto mais a gente fala que a enfermagem é desvalorizada, que tem concorrência, que tal local não contrata sem experiência, que não contrata sem pós-graduação, a pessoa fica doida querendo fazer tudo, e esquece do trabalho interior, né? Que é basicamente o desenvolvimento pessoal. Eu devo a minha carreira a desenvolvimento pessoal. Ou seja, a questão interna, não tem quase nada a ver com questões externas. E essa comunicação, eu trabalho isso muito, eu costumo falar muito, que os primeiros a mudar tem que ser a gente, né? Nós, como profissionais, nós temos que começar a ter essa comunicação positiva da enfermagem, pontuar as coisas positivas, mostrar as coisas boas que a gente faz, mostrar o nosso valor e não ficar só esperando o externo, não ficar só esperando o chefe, não ficar só esperando conselho, sindicato, os políticos. Nós precisamos nos valorizar, reconhecer, elogiar o colega, mostrar as coisas fortes, positivas. Porque quanto mais a gente ficar focando que a enfermagem é desvalorizada, que a enfermagem está saturada, que a enfermagem está ruim demais, mas será que está mesmo? Será que é desunida? Será que você, como profissional, não está conseguindo se posicionar? Não está conseguindo entender o seu valor e comunicar o seu valor, né? Porque você vê a quantidade de enfermeiro que tem, que está crescendo, que está ganhando bem, que está fazendo a diferença. E aí tem a a maioria, né? Assim, eu falo que 15% cresce. E aí os outros 85% fica sendo a média. E aí aquelas pessoas que não têm disposição para nada, que não tem motivação para nada, que não investe em si, que não investe no seu desenvolvimento. Exatamente. Não sei. Você falou da lei de Pareto aí, né? Maria. Acho que hoje tem. Tem companhia. Tem companhia. Eu tava dormindo, cara.
Você fica à vontade, se você quiser ir pro resumo e para as considerações finais, a gente faz também, Eu queria marca que outro você horário. falasse um pouco disso, sobre a questão do enfermeiro de valor. O que que é o enfermeiro de valor? O que que muda, né? O que que você tem que fazer diferente para mudar essa chavezinha? O que está no nosso alcance? Eu acho que quase tudo está no nosso alcance. A minha principal ideia do enfermeiro de valor é que nós é quem temos que buscar e que é mais simples do que parece. Esse medo, essa confusão vem da complexidade que é colocada. Ela é nos colocada desde a faculdade. Isso é por forças externas. Já tem outro lado, que é por questões internas. Eu não vi ainda nenhum estudo sobre isso, mas eu tenho uma teoria. De quem que é essa teoria? Patrick. Eu tenho uma alucinação que a maioria dos enfermeiros, do pessoal de enfermagem, escolhe a profissão por uma questão altamente emocional. Porque no momento que a gente vai fazer uma escolha de uma profissão, inclusive tem até testes para isso, a gente tem que olhar uma questão global, né? Racional, financeira, de valores e muitas coisas. E muitas das vezes a escolha para a enfermagem ela é emocional e não tem nada de errado nisso. O problema é quando ela é só emocional. Por exemplo, é muito comum a gente ver alguns depoimentos assim, o dia que minha avó ficou na UTI, que eu precisei visitar ela, que ela foi muito bem cuidada, mesmo ela tendo morrido ali, eu decidi fazer enfermagem para eu cuidar também de outras pessoas. Então, isso é muito comum esse tipo de história. E aí o cuidar essencial, só cuidar, já vem desde aí, desde essa escolha. E aí muitos acham que a enfermagem é só cuidar. Na verdade, ela vai muito além do cuidado, né? E esse cuidado ele é muito voltado para a questão da doença. Tanto é que a maioria dos enfermeiros tendem a escolher a área terciária do hospital para trabalhar, que inclusive é a mais insustentável de todas. Claro que ela é muito nobre. Se eu sofrer um acidente aqui agora, eu vou para um pronto-socorro, para Todas uma são UTI, tem que nobres, ter. né? Mas Todas são. Agora, se a gente tem for esse. pensar na essência da enfermagem, falando de valor, ela é muito maior. A enfermagem é uma profissão extremamente espiritualista, desde a oficialização da enfermagem por Flores. A história de Flores já resume isso, né? Eu gosto muito da história dela porque ela teve um chamado divino, ou seja, ela teve um propósito. O que é o chamado divino que ela fala? Não sei se foi em sonho, não sei se foi em mensagem. Propósito. Então, esse é o primeiro caminho, a gente fazer a enfermagem com algum propósito. Mesmo que já passou o tempo, a gente já se formou e tal, quem está assistindo aí que ainda não pensou nisso, ainda está em tempo, dá tempo de ajustar. E é depois do propósito que a gente se reconhece em alguma área, em algum nicho. E assim a gente identifica problemas, seja no hospital, seja na comunidade, onde quer que, claro que baseado nos nossos valores, a valorização começa já aí, na autovalorização. E aí muitos que saem da faculdade, qual que é a tendência? Espalhar currículo para onde der certo. Sem fazer um mínimo exercício de valores, tem vários valores, né? Como por exemplo, cuidar de pessoas, humanização, liberdade, família, sucesso, dinheiro, segurança. E aí, se você não faz nenhum desses, e por exemplo, se um valor intrínseco da pessoa é família, como que ela vai trabalhar em outra cidade ou em 2, 3 empregos e fica muito longe da família por muito tempo? Vai chegar uma hora que vai ficar insustentável. A não ser que isso seja extremamente consciente, que na verdade, na maioria das vezes não é, e esse inconsciente vai aumentando crenças limitantes, vai trazendo medo, vai trazendo... E isso vai virando uma bola de neve, e eu acredito que são as principais causas da desvalorização. É não saber um porquê das E, coisas, não ter um norte, não ter valores. e a gente fala que é como se fosse subir a montanha errada, né? Porque você joga tanta energia, você corre atrás de um emprego de várias especialização, pega 2, 3, e aí quando você chega lá em cima, você chega infeliz, você chega triste. Pô, só trabalhei a minha vida inteira, e aí você
quando você vai olhar seus valores de família, de espiritualidade. E o que valeu a pena, né? Tudo isso, porque você não parou para entender a Daiane falando aí, ó, muito importante o propósito e não a proposta. Você não entendeu o propósito, né? Exatamente. Isso aconteceu comigo em dezembro agora, de 2020. Porque é muito comum a gente mudar os nossos valores. Lá em 2016, como eu disse, eu tive valores claros de desenvolvimento, de desafio, de crescimento. Eu queria trabalhar com gestão, eu tinha essa consciência, queria trabalhar com liderança e queria ganhar o Brasil de alguma forma. Eu sabia que eu estava num grupo de empresas que ia crescer bastante, de 2016 até 2020, inclusive está crescendo até hoje. Esse era o planejamento estratégico que eu tinha consciência. Quando chegou agora no final de 2020, depois da primeira onda da pandemia, eu fiz uma reflexão no auge dos meus 33 anos, né? Fiz 34 agora em abril, que não era mais isso que eu queria. Não era necessariamente ganhar o mundo, não era viajar, não era essa liberdade de estar Na verdade, deixou de ser liberdade. O que eu achava que era liberdade me tirou a liberdade de estar em casa. Igual hoje, por exemplo, eu almoço praticamente todos os dias com minha digníssima Andréia. Passo férias com meu filho, que mora em Palmas, inclusive. Hoje eu passo integralmente as férias com ele. Quando eu trabalhava naquela loucura, eu não conseguia. E foi muito importante para mim antes, até 2020. Só que de agora em diante não é. Hoje meus valores são outros. Só que alguns ainda permanecem. Eu não mudei radicalmente. Os valores essenciais continuam. Como, por exemplo, comprometimento com o próximo, ajudar o outro. Eu aprendi isso com minha mãe desde muito tempo. Herdei isso da minha mãe. E é por isso que eu estou nas mídias sociais, com mais intensidade agora, por exemplo. Quem me conhece sabe, não sei se tem alguém aqui que fala comigo no direct, o que eu mais gosto de fazer é ajudar, é dar orientação, investir tempo mesmo, porque eu não tive isso antigamente, já cheguei a buscar ajuda e ter porta fechada na cara, e isso eu não faço, muito pelo contrário, minhas portas são abertas para isso, e para mim é uma missão, eu me realizo com isso. Questão de valores novamente, né? Isso é muito importante, né? Quando a gente para pensar quais são os nossos valores, o que realmente é importante para mim. Porque quando a gente vai no automático, aí a gente começa, é o que a gente falou um pouco atrás, né? Começa a acumular emprego, às vezes pensa que é dinheiro. E quando você chega, né, num certo ponto, você vê que você não está feliz, que você está infeliz. Então, é muito legal a gente conversar sobre isso e trazer essa consciência, trazer pelo menos que as pessoas comecem a pensar sobre isso. Peraí, o que é valor para mim? O que é valor mesmo? E quais são os meus? O que é importante? Porque às vezes você está trabalhando numa empresa, trabalhando num hospital, num setor, que os valores são completamente diferentes dos seus. E aí você está infeliz, frustrado e nem sabe o porquê. Mas porque o seu propósito, o seu valor é diferente do valor daquele lugar que você está atuando no momento, né? E isso é insustentável. A enfermagem tem não sei se é uma crença, alguma coisa, algum chip de altruísmo instalado pela própria história da profissão, de que valores pessoais não podem ser colocados na mesa, como, por exemplo, dinheiro, família, liberdade, bem-estar, não, porque o altruísmo ele já vem histórico. Inclusive, antes da Florence, né, a maioria aí deve saber, quem aprofundou na história da enfermagem sabe, que a profissão sempre existiu, não era oficializada, mas os cuidados desde antes de Cristo, só que a diferença é que quem fazia esse tipo de trabalho eram pessoas que por algum motivo tinham que se abnegar de coisas pessoais, se abnegavam de todos os valores 100%, e às vezes até mais. Às vezes eles tinham que fazer isso para pagar alguma coisa, ou algum pecado, ou alguma transgressão que haviam feito. Tanto é que para a primeira missão de Florence, quem que ela encontrou para ir? Né? Ou eram as religiosas lá da igreja, quem que fazia isso na época? Ou eram pessoas marginais, ou eram pessoas altruístas lá da igreja, que já faziam isso naturalmente. Oi? Que abria mão de tudo para viver só aquilo. Tinha que abrir mão de tudo. E o que a Florence fez? Ela, para mim, foi a virada de chave. Por quê?
porque ela tinha tudo, ela decidiu por uma questão muito maior abrir mão daquelas coisas que ela tinha, dinheiro, família, riqueza e tal, até casamento. E aí, abrindo um parêntese, hoje eu vejo uma coisa muito negativa aqui no Brasil, que é essa brincadeira, essa crítica da maldição de Flores. E mesmo sendo uma brincadeira, tem um fundo de verdade, porque a palavra tem poder. Se a gente fica replicando isso, colocando esses memes na internet, que a maldição de Flores, quem faz enfermagem no caso, etc, etc, acaba virando verdade em algum momento, porque o inconsciente Claro. influencia. E aí, fechando parênteses, eu acho que ela realmente ela mudou mesmo e merece ser homenageada, porque ela trouxe a nova enfermagem. O que ela fez? Ela não só estudou a ciência e a teoria, mas também e sobretudo ela trouxe filosofia, matemática, estatística, comunicação, relacionamento, liderança, empatia, tudo isso ela trouxe. Ela liderava, não é à toa que ela foi homenageada pelo rei da Inglaterra na época, né? Ela foi empreendedora, abriu a primeira escola de enfermagem. Ela dava, na época não existia a palavra consultoria, né? Mas ela era chamada para dar consultoria para vários países, para gente importante. Então olha o marco que ela fez, né? E depois dela para cá, apesar de, claro, termos algumas referências aí, inclusive no Brasil, mas isso acabou se esquecendo, foi caindo por terra. E a antiga enfermagem, que é essa do altruísmo e às vezes até da abnegação, está muito mais presente do que a gente imagina. E eu não, quando a gente vê algumas coisas, né, a gente não consegue desver. Eu tenho essa clareza já faz um bom tempo. E eu já cheguei a pensar em seguir carreira executiva. Até 2020 eu estava numa boa linha de seguir carreira executiva na saúde, estava bem posicionado para ser diretor desse grupo de empresas, que eu, até então era gerente de assistência, e já ia provavelmente subir para a diretoria. Mas aí me veio um vazio, alguma coisa assim, que eu falei, não, eu tenho mais alguma coisa para fazer. Porque eu sabia que aquele caminho executivo ia me aprofundar mais ainda naquelas correrias, em todas aquelas coisas, e isso eu ia ter que abrir mão disso que eu estou fazendo aqui agora. Aí eu falei, não vou me realizar, mesmo que financeiramente, pelo status, eu ia Cheguei. estar bem mais realizado. Não tenho o que reclamar, eu contei num vídeo, eu pensei 10 vezes para fazer um vídeo que eu fiz em janeiro, que eu fiz um desafio do enfermeiro valorizado em 21 dias. Foram 21 vídeos desafiando enfermeiros a pensarem de outra forma. Foram vídeos mais reflexivos. E o primeiro foi contando a minha história, como ser um enfermeiro valorizado do 0 aos 15 mil por mês. Porque eu sabia que se eu falasse como eu saí do 0 até 15.400 reais por mês de salário, ia chamar a atenção. Mas e depois eu fui mudando a mensagem, né? Que fui falando a essência, que não era pela questão do dinheiro, mas sim pela questão dos valores, do propósito, da carreira em si, da vida, né, de questões pessoais, não só profissionais. E aí tem aumentado, graças a Deus, a quantidade de enfermeiros que abrem a mente, que falam, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, Patrick, que bom. E isso para mim é gratificante. Isso é muito importante a gente estar falando isso, porque as pesquisas mostram a insatisfação dos profissionais da enfermagem, né? A quantidade de pessoas infelizes, os altos índices de depressão, e aí a gente vai percebendo, né, que poucas pessoas param para poder refletir sobre isso, para poder falar o que você pode fazer diferente, o que está no seu controle, no seu comando, para você mudar essa situação. Porque às vezes, quando eu aposentar, eu vou ser feliz. Você vai aposentar quando? Você vai passar uma vida inteira, 40 anos, 30 anos, 20 anos trabalhando, infeliz? E a gente tem que ser feliz durante esse processo, né? E aí ter essa consciência dos nossos valores, do nosso propósito, faz com que a gente talvez nem mude o caminho, talvez a gente nem precisa mudar de profissão, precisa mudar de setor, mas o nosso olhar vai mudar, o nosso comportamento vai mudar, a nossa comunicação, principalmente com nós mesmos, né, vai mudar. E aí a gente começa a até ser mais feliz, começa a se sentir muito mais realizada no nosso dia a dia, na nossa atividade, nas nossas atividades. Não é, Patrick? Porque assim, muitas vezes a Isso. gente começa a falar, a pessoa fala, mas eu não quero mudar de serviço, eu não vou mudar de setor,
E aí eu ser assim mesmo, vai ser até o final. Mas o que você pode fazer para ser feliz onde você está agora? Para, né, para Exatamente. mudar isso. É uma questão interna, né? Tem um ditado que diz que quem quer procurar ouro ou água tem que cavar na terra no lugar que está, porque se você for andar muito, você vai ficar com sede. E você falou de comunicação, né? Você sempre fala de comunicação, e é muito importante, e olhando de uma forma muito mais simples do que parece, porque os enfermeiros gostam de colocar complexidade nas coisas. Não sei se você percebeu. Tudo é comunicação. Começa com a comunicação interna, do que eu quero, e como você disse, pode ser em qualquer lugar, até nos locais mais difíceis. Por exemplo, hoje onde a gente imagina que é onde mais tem concorrência, onde mais tem saturação, onde mais tem puxação de tapete, etc, etc, é lá nos hospitais, onde mais se aglomera gente. E é também onde tem as maiores oportunidades, porque onde tem problema tem oportunidade. Oportunidade de liderança, oportunidade de gestão, oportunidade de melhorar os indicadores dos hospitais. Tem muita coisa. E hoje eu vejo muita gente falando, eu quero fazer transição de carreira, eu quero sair do hospital. Aí eu costumo falar, opa, calma aí, é bom dar uma freada, o que você pensa, o que você quer, quais são os seus valores, porque talvez seja até dentro do hospital mesmo. Dentro do Ou não, hospital, ou às vezes onde fora, você tanto faz. está, né? É onde está. Exatamente. E é muito essa questão de comunicação mesmo. Começa com a comunicação interna e depois a comunicação externa. Por quê? Liderança é comunicação. Até para tratar um paciente, humanização, a base da humanização é a comunicação, seja a comunicação verbal ou comunicação não verbal. Tudo gira em torno disso. Isso, E inteligência emocional é comunicação, é né? comunicação. Como nos comunicamos com nós e com os outros. A Dani está aí perguntando, o que fazer na prática? Eu acho que o primeiro passo é parar, ter consciência que você pode ser uma pessoa muito melhor, principalmente para você mesmo e depois para o seu ambiente profissional, e investir nessa área. Ler, estudar, fazer cursos. E aí, inclusive, Dani, eu já vou te convidar para fazer o meu curso com a Daiane. Eu e a Daiane, nós vamos fazer um curso sobre ferramentas de coach, né, para enfermagem, que vai estar trazendo tudo isso. Autoconhecimento, análise de perfil comportamental, comunicação, propósito, que vai acontecer sábado agora. Então, a gente vai ministrar um curso sábado o dia todo, de 9 às 18, justamente para a enfermagem, trazendo exemplos da enfermagem, vivências da enfermagem, as nossas vivências, nossa experiência. E vai ser um momento assim bem legal. Então, quem tem interesse, pode me mandar uma mensagem, que a gente ainda tem vaga, lá no meu direct do Instagram, que eu passo para vocês direitinho. E vai ser um curso muito, muito acessível. Eu acho que a gente mais nunca vai fazer um curso nesse valor. É porque, como é o primeiro, então a gente está fazendo o valor de R$ 67. Então, assim, R$ 67 é valor de pizza, né? Então, eu acredito que não terá outro curso desse jeito. Mas vale a pena investir, né, na sua carreira, investir nessas outras áreas, no seu desenvolvimento de inteligência emocional. Porque a gente faz muito curso técnico, né? Vai fazer um curso técnico, tá todo mundo pronto, mas na hora de investir, parar para olhar nessa parte emocional, a gente tem um pouco mais de receio. Exatamente, é uma grande oportunidade. Hoje eu recebi uma mensagem, uma enfermeira falando assim, Patrick, estou me formando agora e eu já quero fazer uma pós-graduação de liderança. O que você me sugere? Aí eu falei assim, olha, é difícil eu falar por você, a gente está se conhecendo agora, mas vou dar minha opinião bem pessoal de vivência e faz com essa opinião que você quiser. Liderança, inteligência emocional, essas coisas é uma questão muito prática. Você já saiu da teoria da faculdade e ainda vai procurar uma teoria sem nem saber exatamente qual vai ser o seu problema, onde que você vai atuar. A minha sugestão, no seu lugar, o que eu faria? Eu procuraria mentores, mentoras, gente para você modelar, quem já passou por isso, quem está na prática, e hoje em dia com a internet, nossa, antigamente, né, não tinha isso. Me formei há 11 anos, não tinha nada disso, era na tora mesmo. E hoje você está fazendo um curso no sábado, com valor praticamente simbólico, né, acessível e tal, e é Acessível. isso que eu acredito. E claro que, falando por você, a gente nem combinou isso, mas eu acho que não fica só no curso, porque
Quem quiser aprender com a Jaqueline, quem quiser modelar a Jaqueline, hoje tem redes sociais, tem direct, tem vídeos, e com certeza você vai ajudar sempre, né? Não é apenas um curso, é acesso E o à mente da network que você pessoa. cria nesses cursos, né? A Network. quantidade de pessoas que você conhece, isso aí também é algo muito enriquecedor, assim, faz muita diferença. Eu achei interessante a pergunta da Val aqui, não ter tanta ambição na carreira é ruim. O que você acha, Patrick? Ela está fazendo uma pergunta ou uma afirmação? Uma Eu não, pergunta, não deixa eu ter tanta ver. ambição na carreira é ruim. Eu acho que é ruim, porque a gente está aqui na Terra para transbordar e dividir com as pessoas. Se você não tem ambição, eu não sei se ela quis dizer ambição financeira ou ambição de crescimento, mas eu vou responder nos dois Pensando em ângulos. crescer. Eu acho que é tudo a mesma coisa, crescimento e financeiro. Por quê? A gente tem que deixar as coisas fluírem, tem que dar fluxo para as coisas. Então, se a gente vai para a assistência e aprende como dominar a assistência, o que fazer na assistência, é muito plausível que a gente cresça para quê? Para dar espaço para outras pessoas novas chegarem na assistência, a gente liderar essas pessoas e aumentar o nosso campo de atuação. Quando eu saí da assistência para a liderança, eu cheguei a pensar nisso. Eu falei, nossa, mas e aí, será que eu vou perder a essência da assistência? E não. Depois que eu fui crescendo, eu fui caindo na ficha que o meu impacto, mesmo sem colocar a mão no paciente, mas fazendo uma boa gestão, fazendo a liderança, ajudando as pessoas, que é um dos meus valores, né? Por isso que é importante a gente ter clareza dos valores. E a Val, que fez a pergunta, tem que ver qual que é os valores dela. Se ela tem valor, por exemplo, de crescimento, valor de desafio, valor de pessoas, por quê? Porque ela pode aproveitar disso, o enfermeiro pode aproveitar disso para aumentar o campo de atuação. Então a gente está aqui para ajudar o máximo possível. E quanto mais a gente ganha, quanto mais a gente aprende, quanto mais desafio a gente passa, mais a gente vai poder ajudar outras pessoas. Então a gente tem que estar se movimentando, né? Tem que crescer. Eu penso assim, essa questão depende. Você está feliz do jeito que você está, fazendo a atividade que você faz, ganhando o salário que você ganha hoje? Se você está feliz, se você se sente realizada, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tudo Agora, se certo. você sabe, né, acredita no seu potencial, sabe que você pode ir além, que você pode, tanto, não só a questão financeira, né? Lógico que eu acho que uma coisa é consequência da outra. Quando você começa a crescer, começa a destacar, começa a entregar algo a mais, você vai ser proporcionalmente, vai receber proporcional a isso. Então, você vai ganhar mais também. Agora, não adianta a gente querer ganhar mais entregando a mesma coisa, ou entregando o que todo mundo entrega. Então, essa questão dessa ambição tem que estar muito voltada para você mesmo, questão do seu valor, o que é importante para você. A ambição por si só não vale muita coisa e, na verdade, seria ruim. A ambição por si só é ruim. Agora, se como consequência de um trabalho, de uma missão, de um propósito vier mais desafios, vierem crescimento e muitas outras coisas positivas, de forma natural, aí passa a ser bom, né? Eu acho que é do ser humano mesmo. É. Patrick, foi ótima a nossa conversa. Pessoal, quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Desculpa, né? A Maria Tereza, no meio do soninho dela, achei que já ia dormir direto, resolveu acordar e participar da live. Maria Tereza tem Mas eu acho moral, que foi tá bem certo. legal, porque deu pra gente entender a importância, né? De conhecer o nosso valor, de saber que propósito é muito melhor do que a proposta e que nós merecemos ser felizes e ser felizes durante todo o processo. A gente não precisa esperar aposentar, esperar comprar casa, esperar comprar o carro, esperar alguma coisa para poder ser feliz. Então, parar um pouco, né, e olhar para si. Isso aí. Esperar é de novo expectativa, né? Expectativa não traz nada. Expectativa não traz nada. E a gente tem falado bastante isso que dessas mudanças, né, que a gente está vendo no perfil geral das profissões, desenvolver essas habilidades interpessoais também, inteligência emocional, inovação, motivação,
liderança, comunicação é o que vai fazer a diferença. Não adianta você ficar fazendo 1, 2, 3, 4 especialização, mestrado, doutorado, porque o que vai fazer a diferença, o que está fazendo a diferença, e a gente viu isso, né, na pandemia, que pandemia, nesses momentos de crise, é que as grandes lideranças aparecem, que se destacam, e não foi por cursos, não foi por competências técnicas, né? Foi por competências emocionais. Então, invista em você, pare, leia um livro, assista um filme. Tem muita coisa, tem muito conteúdo gratuito, né? No Instagram, no YouTube. Sigam perfis que realmente vai trazer conteúdo para você. Porque às vezes a gente fica no Instagram acompanhando vida de artista, acompanhando um monte de coisas que não vai trazer nada, que não vai trazer valor. Pelo contrário, faz deixar a gente para baixo, né? Que a gente começa a achar que a vida deles é muito boa, que tudo muito bom e só a gente que não é. Concorda? É bem por aí. A gente precisa de um arsenal, todas essas coisas para usar no momento certo, porque a gente nunca vai saber qual é o momento certo de usar cada coisa, porque a prática é muito diferente da teoria. E aí, para concluir, você falou aí de, em outras palavras, nas minhas palavras, conhecimento vertical e conhecimento horizontal. Vertical é quem quer fazer uma coisa muito específica, quer aprofundar muito naquilo que ela pode, só que é o seguinte, o problema do conhecimento vertical é que você fica isolado, você fica só. Ou você cresce muito, ou então você se afunda. Já o horizontal, que são todas essas coisas que você falou aí, inteligência emocional, comunicação, empatia, liderança, etc, etc. E, claro, também o conhecimento técnico e científico, ele conecta a gente a pessoas, a oportunidades, a cidades, a instituições e a muitas oportunidades. Né? E assim a gente não é surpreendido, porque se eventualmente uma tecnologia tirar abruptamente a oportunidade desse conhecimento vertical, a gente fica sem nada. É o que está acontecendo agora, né? Então, por isso a gente tem que saber navegar bem aí nessa horizontal. Verdade. Isso aí, Jaqueline. Fica à vontade, você já está passando Obrigada, o pessoal tá falando aqui da bebê, obrigada. Linda Maria, linda bebê. Gratidão pelo compartilhamento do conhecimento e troca de experiência. Buscar sempre um propósito na vida, isso é motivação, a Lídia. Gente, muito obrigada. Obrigada a vocês que ficaram até o final. Desculpa qualquer coisa, né, Ana Maria Tereza? Essa é a Maria Tereza, que participou da live. E, Patrícia, Isso gratidão, aí. viu? Gratidão mesmo pela sua disponibilidade de vir, de conversar com a gente um pouquinho, de contar a sua experiência e mostrar pra gente o tanto que é bom quando a gente começa a conectar com a gente mesmo, com o nosso propósito. Isso é muito gratificante, né? E é muito bom ouvir quando você ouve as pessoas, né? Fala, pô, tem como, se tem alguém fazendo, igual você falou de modelar, se tem alguém fazendo, se alguém conseguiu, eu também posso, eu também consigo, né? Eu falo sempre isso, com as dificuldades e com as confusões que eu tive, se eu conseguir, qualquer enfermeiro que queira também pode ir. E eu que agradeço, satisfação, parabéns pela sua mensagem, a forma como você leva, o diferencial que você traz aqui. E eu acredito que todo mundo que precise de inteligência emocional, de absorver esse tipo de experiência, por tudo que você já fez, devia não só estar te acompanhando e seguindo, como também estar lá junto no sábado. Ainda dá tempo, viu, Ainda pessoal? dá Ó, tempo. já tá aí, tá chegando. E é um sábado que pode fazer a diferença da sua vida. Pode virar a chave e pode mudar muitos resultados. Pode não, tem certeza. Vai mudar muitos resultados. Vai fazer É só diferença na sua querer, vida. não tem erro É não. só querer, verdade. Então tá bom. Então, Isso aí. beijo, Valeu, boa Jaqueline. noite, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima.